E os olhos do mundo estão nesta segunda-feira postos em Washington para a tomada de posse de Donald Trump. O mundo inteiro está expectante para saber o que Trump vai dizer neste seu regresso à Casa Branca. O mundo está à espera de ouvir o que Donald Trump vai dizer nesta segunda-feira, no discurso de tomada de posse. Neste momento há uma ideia que ele será diferente, liderando uma coligação que não será igual à que o fez vencer em 2016. E há perguntas que precisam de respostas. Se vai aplicar as tarifas alfandegárias contra o Canadá e o México, se fizer isso, criará uma inflação, diminuindo o ritmo da descida dos juros. Se vai deportar massivamente os imigrantes numa economia que neste momento registra 4% de emprego. Se o fizer, vai provocar um problema de escassez de mão de obra, subindo os custos laborais, o que não será bom para a economia e vai agravar a inflação. Vai realmente avançar com a ideia de anexar a Groenlândia? Esta pretensão imperialista poderia ser vista como um ataque da América a um Estado da NATO. Há muitas incógnitas à volta de como vai ser o regresso de Donald Trump à Casa Branca. E agora, com o multimilionário Elon Musk ao seu lado para desburocratizar a administração e a economia americana, e com Elon Musk a ter mais protagonismo mediático que o vice-presidente J.D. Vance. A implementação de muito daquilo que ele prometeu não se irá, não irá concretizar-se. Isto é, para qualquer analista político, é evidente. Desde logo porque há muitos fatores na política norte-americana que concorrem para inviabilizar certas pretensões do Trump. Desde logo o sistema judiciário e o próprio Congresso norte-americano. Portanto, haverá a própria burocracia americana, eu diria que é muito lenta em relação às mudanças. Não se adapta rapidamente às mudanças. Portanto, eu diria que as promessas do Trump, muitas delas serão notoriamente simbólicas e já produziu os efeitos que Trump gostaria que produzisse, desde logo a vitória eleitoral, porque ele sabe que é uma retórica que agrada muitos setores norte-americanos, mas é improvável que um presidente dos Estados Unidos, mesmo um presidente influente como é seguramente Donald Trump, consiga, digamos, pôr na prática aquilo que prometeu. Na ótica de Júlio Correia, antigo ministro da Administração Interna, que há alguns anos vive nos Estados Unidos, muito do que Trump prometeu não vai se concretizar, porque vai encontrar bloqueios para executar medidas mais radicais, mas o certo é que já conseguiu que falem dele. Um dos desejos presidenciais, que deu muito que falar, foi a ideia da compra da Groenlândia, região autónoma da Dinamarca, a maior ilha do mundo, que fica no Atlântico Norte, território militarmente estratégico, alvo da cobiça da Rússia e da China e dos Estados Unidos, por causa da sua posição geoestratégica e também das enormes riquezas da região. Mas, para Júlio Correia, ter a Groenlândia não passa de uma ilusão de Donald Trump. A anexação de regiões é uma decisão do Congresso, não é uma decisão do Donald Trump. Portanto, isto teria que merecer da aprovação do próprio Congresso. Portanto, mas então por que o mundo deu tanta atenção a estas palavras dele? Ele tem uma construção na cabeça dele que o poder dos Estados Unidos fragilizou nestes últimos anos. E ele tem esse discurso tremendista, retórico, que ele sabe. Eu sei que o Trump sabe que estas coisas não são para se realizar. Mas ele sabe que exacerbando o nacionalismo, exacerbando o expansionismo económico dos Estados Unidos, ele aumentaria, de certa forma, aquilo que ele também chama de algum poder absoluto dos Estados Unidos. E muita gente gosta disto. Um discurso que reforça a ideia de um líder forte que consegue vantagens políticas com posições extremistas e frases bombásticas. Uma das promessas de campanha de Trump foi a expulsão de milhões de imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos ou que permanecem ilegalmente em território americano. Estima-se que os Estados Unidos tenham cerca de 12 milhões de imigrantes em situação ilegal e que trabalham em setores-chave da economia americana. Pode ser que o programa da expulsão que Trump quer aplicar não consiga chegar aos 12
11 milhões de indocumentados, porque seria uma operação logística gigantesca, mas deixa muitos imigrantes com receio. A nossa comunidade também está preocupada. Aumenta o medo, aumenta a ideia de discriminação, cria um quadro de alguma instabilidade laboral, cria-se a ideia de que os serviços da imigração e fronteira podem ir à casa das pessoas e perseguir as pessoas, mas deportar em massa, aliás, um próximo do Donald Trump já veio dizer que a operação logística que isto acarretaria é outra impossibilidade. Quer dizer, não há como fazer isto. E as implicações para os Estados Unidos, veja que para a economia, desde logo, se retirar dos Estados Unidos os imigrantes que laboram na área do setor da agricultura, isto originaria uma inflação sem precedentes nos Estados Unidos. Alguns já dizem era escassez de alimentos nos Estados Unidos. Trump prometeu aumentar as tarifas aduaneiras do comércio mundial, uma medida que vai valorizar o dólar e impactar diretamente a economia mundial e com mais impactos nos países altamente dependentes do exterior, como o nosso. Aliás, o Banco de Cabo Verde também há tempos, falou disso e até tomou uma medida que eu considero preventiva em relação a esta questão. O Banco de Cabo Verde já está, se calhar, a antecipar o Trump quando agravou as taxas de juros, tendo como pressuposto conter a saída de divisas e procurar, digamos, almofadar as políticas do Trump. Mas também no plano interno dos Estados Unidos, o agravamento das taxas, isto vai originar uma agressividade enorme nos outros blocos mundiais, porque por mais que a economia dos Estados Unidos tenha uma dimensão forte, naturalmente forte, mas os países também já estão a preparar-se para isso. Donald Trump regressa à Casa Branca pela porta da frente e continua com o desejo de Make America Great Again.